Bom, vamos começar. Tá, deixa eu ocultar aqui. Bom, então nós vamos começar a falar de gestão de memória dinâmica no iOS. Então não é só a gestão de memória, é a gestão de memória dinâmica, que vai ficar mais claro aqui. Todo mundo tá vendo a imagem? Tá tudo tranquilo? Sim. Tranquilo, né? Então vamos lá. Tá, então algumas notas importantes que vale a pena a gente citar aqui, que é o seguinte. É importante a gente deixar claro, só um pouquinho aqui para eu me ajustar no PowerPoint. Tem que ajustar aqui essas coisas. É importante deixar claro que esse tópico de gerenciamento de memória é uma coisa complexa, bem ampla, que envolve desde gerenciamento de memória primária, secundária, memória virtual, RAM, disco, tal. Não é o objetivo dessa apresentação, tá? O objetivo dessa apresentação é simplificar, então esses tópicos não vão ser abordados. A gente vai citar brevemente sobre tipos de valor de referência, mas nesse caso aqui dessa apresentação eles vão ficar restritos só ao objetivo da apresentação. Não vou mostrar diferenças, não vou mostrar como funciona, se eu modifico alguma coisa. É só para apresentação aqui. Essa apresentação ela vai focar no ciclo de vida dos tipos de referência, que são aqueles armazenados no RIP, que é a memória dinâmica, que a gente vai chamar de objeto, para ficar mais simples, tá? Esse é um tópico bem complexo, com muitos detalhes, otimizações, tem vários detalhes que a gente não vai apresentar aqui nesse primeiro momento, porque o objetivo aqui é facilitar o entendimento dos pontos-chave. Então a gente só tem que... Vai ser uma apresentação que vai ter uma certa profundidade, nós só não vamos entrar em alguns detalhes, vamos ter que pular para não ficar muito complexo. Então vamos lá. Independente de memória primária, secundária, memória virtual, o que for, o que a gente precisa ver na hora que a gente tem um aplicativo iOS? A gente vê os segmentos de memória de um aplicativo. Isso é como um aplicativo está dividido na memória. Tá? Então, um app ao ser carregado, ele normalmente é dividido em 4 segmentos. O text contém todas as instruções, apesar do nome ser text, né, ele contém todo o código executável. Então, todas as páginas de segmento são apenas leitura e execução, e o tamanho total é pré-definido. Ele tem o tamanho do aplicativo inteiro. Tá? Toda a parte de código do aplicativo vai ser carregada aqui nesse segmento. O segmento data, que é esse aqui, ele contém todas as constantes e variáveis globais e estáticas. Elas são carregadas na inicialização do app. Mesmo que elas sejam inicializadas de maneira lazy, elas são carregadas, né? O espacinho dela já está alocado ali no data. As paradas de segmento são leitura e gravação, óbvio, né? Esse aqui é um exemplo. Se eu tiver uma variável dessa, tipo var, id usuário inteiro, tipo valor 0. Se ela estiver fora de qualquer contexto, fora de uma struct, fora de uma classe, fora de enum, tudo, ela é uma variável global. Se ela é uma variável global, ela vai estar no segmento data. E vamos supor que dentro de uma classe eu tenho lá um static let numRetries int 10. Tá? Isso é uma constante e tal, mas ela está dentro de uma classe, struct, enum. O que acontece? Ela também vai estar no data. Então o detalhe é isso, toda variável fora de qualquer contexto, toda variável estática, ela existe durante toda a vida do aplicativo. Então ela vai estar no segmento data. A pilha, que é essa aqui, ela armazena os parâmetros enviados para a função. Então tudo que a gente faz no nosso código é chamar funções. Funções são métodos e tal, mas a gente só passa o tempo todo chamando funções. Então uma vez que eu chamei uma função, veja lá desde a main, né? Uma vez que eu chamei a função, os parâmetros dela vão ficar na stack. A stack vai subindo, pega uma areazinha. Primeira coisa que acontece é alocar um espacinho para o endereço de retorno. 8 bytes, hoje. Aí as primeiras instruções que tem dentro do código da função, automaticamente o compilador coloca as primeiras instruções, ela reservando espaço aqui na pilha, né? Mais um pouquinho, para as variáveis locais. Então eu tenho lá uma variável inteira, eu tenho uma variável string, tem uma variável lá de float, ele vai alocar espaço aqui na stack para essa variável. As últimas instruções de uma função, o que ela faz? Já que eu aloquei espaço aqui para minhas variáveis locais, as últimas instruções da função, o que elas fazem?
desaloca essas variáveis locais. Simplesmente pega a pilha, coloca aqui, de volta. E o próximo ponto, só deixa o endereço de retorno. Aí dá um retorno, pega esse endereço de retorno e volta para onde chamou a função, né? Aí vem aquele detalhe bem claro. Todas as variáveis criadas por uma função na pilha são descartadas quando essa função retorna, certo? Já que eu aloquei aqui o espacinho, terminou a chamada, vai voltar, isso aqui foi desalocado, todas essas variáveis são descartadas, né? Opa, mas há exceções no Swift. E em todas as linguagens, tá? Aí agora a gente vai ver o heap. O heap é essa área aqui, que cresce para baixo. O heap é uma área de memória dinâmica, usada para armazenar variáveis alocadas e desalocadas conforme necessário durante o uso do app. Lembrem, uma função ela vem cá, adiciona aqui a sua área de dados aqui no stack. Quando termina, aí chama outra função, vai alocando. Conforme vai voltando, vai desalocando. Uma variável no heap ela pode ficar aqui e viver mais do que as funções. Inclusive esse é o objetivo, né? A memória acaba sendo isso. A gente usa o heap para armazenar informações cujo tempo de vida costuma ser maior que a função ou método. Mas por que a gente não armazena no data? Pô, tudo que tiver aqui no data, que são as variáveis estáticas ou globais, elas vão viver durante o aplicativo inteiro. Eu quero que uma tela, uma classe, uma view controller, ela dure o tempo que a tela estiver na tela, né? O tempo que o view controller estiver na tela. Não quero que ela dure durante toda a vida do app. Vou estar jogando memória fora. Então coloca ela no heap. Ela vive mais tempo do que a função que criou, que o factory que a criou, que a função que criou, mas ela tem um tempo de vida menor do que o aplicativo. Então a maior diferença é assim, ela tem que durar mais que a função, só que essa parte do eu poder desalocar ela quando ela não ter mais uso, né? Isso mesmo. Então, essas informações podem ser compartilhadas entre diferentes funções e métodos e em diferentes threads. Essas threads podem ser concorrentes. Aí, qual é o nosso maior desafio do heap? E isso não é só de iOS. O maior desafio é a correta gestão do tempo de vida do item no heap. De modo que ele não seja desalocado enquanto alguma função ainda precise dela, né? E ele seja removido da memória o mais rápido possível, quando não for mais necessário. Esse desafio é o desafio de todo mundo que usa heap. Pense. É alocar um conteúdo na memória, mantê-lo na memória enquanto ele estiver sendo usado. Imagine que se tiver funções concorrentes, aí uma demora a processar, pode ser uma chamada de API, ela demora. E aí eu tenho que me preocupar. Me dá só um minutinho aqui. Tá. Só um pouquinho aqui, só para garantir o negócio. Eu tenho que me preocupar se... O maior desafio é justamente isso. Eu tenho que me preocupar se eu não vou desalocar isso antes. Mas também não posso deixar na memória para sempre. Exatamente o motivo de eu não ter deixado no data. Esse acerto entre o tempo, a alocação se mantém enquanto eu preciso dele e eu saber exatamente a hora de desalocá-lo, é o que deixa a gente de cabeça quente, né? Putz, cara, que hora eu vou desalocar esse negócio? Então vamos lá. O que tem especial nessa gestão de memória aí que a gente está usando? O que tem um especial na gestão de memória de heap no iOS? O gerenciamento de memória no heap no iOS a gente chama de... Isso usando as linguagens da Apple, tá? O Objective-C e Swift. Ele é baseado em ownership. A gente fala ownership, mas que é a propriedade. É quem é dono dos objetos, quem é que está usando, tá? Diferente do C e C++ e outras linguagens derivadas, a gestão do ciclo de vida do objeto por ownership é mais simples e mais eficiente. Poxa, mas por quê? Até agora não foi... Considerando que a desalocação pode acontecer num contexto diferente daquele que o objeto foi criado, que é aquilo que a gente falou, a função que criou que alocou lá o view controller, ela já saiu, já deixou de existir, mas a view controller está na tela. Já está na stack, lá na pilha de telas e continua existindo, até eu sair dela. Então, considerando que a desalocação pode acontecer num contexto diferente daquele que o objeto foi criado, o C e C++ utiliza malloc free para gerenciar um objeto no heap. A gente não sabe se o item ainda está em uso em outra thread, por exemplo. Não tem a mínima ideia. Eu só aloco com malloc, libero com free. O malloc me dá um ponteiro dizendo onde está essa área de memória e o free desaloca. Mas como é que eu gerencio? Como é que eu sei se esse conteúdo que está no heap está em uso? Putz, difícil, né? Então,
olha o risco que eu tenho. Os itens podem ser desalocados enquanto estiverem sendo utilizados por uma função concorrente. Eu posso fazer uma chamada de API, ela demorar muito, no meu código alguém sair de alguma tela, pense isso em C, e eu desaloquei aquilo e a chamada vai lá e vai tentar armazenar quando ela terminar. Se eu não conseguir cancelar aquele processo, né, aquela thread, ela vai tentar armazenar lá, vai dar crash. Então a gente tem que sempre assumir o pior caso. O que é assumir o pior caso? A gente acaba não tendo um ambiente otimizado. Eu não posso desalocar uma memória se tem risco dela estar sendo usada. Eu acabo tendo que muitas vezes deixar a memória alocada. Isso pode causar problema de leak de memória. Mas é preferível um leak. Eu não acho isso certo, mas é preferível um leak do que um crash. Então, dependendo da situação, eles acabam deixando a memória alocada, esperando alguma coisa acontecer. E se eu não consigo ter essa gestão certa, eu acabo tendo um leak. Mas a gente tem que sempre assumir o pior caso e isso acaba sendo complicado. Agora, como é que funciona com o Java, né? Porque o Java a gente não tem que ficar dando uma lock free. O Java também usa Object Ownership, só que ele usa o Garbage Collector. O que é isso? Tá? De tempos em tempos ele remove os itens sem uso. Poxa, então é legal pra caramba? É. Só que diferente do Java Kotlin, no iOS o desenvolvedor tem um controle do ciclo de vida dos objetos. E no Java, Kotlin e outras linguagens derivadas da JVM e outras que usam Garbage Collector, ele vai vendo que o item não tem mais uso, marca o item para exclusão, mas não exclui naquela hora. Ou seja, então, de repente, num dado momento, pode ser que eu esteja sem memória, mesmo já tendo desalocado um monte de coisa. Aí você tem que disparar a hora de organizar a memória de volta e tirar aqueles itens que ainda estão na memória, mesmo estando sem uso. O Garbage Collect faz isso de tempos em tempos. É que nem Garbage Collect é um coletor de lixo, é que nem aquele caminhãozinho de lixo que vai lá e recolhe o lixo que está na rua. Então, a remoção de objetos sem uso na memória é muito mais eficiente, por isso ela é determinística no iOS, quando comparada à abordagem do Garbage Collector. Sempre eu sei. Parei de usar não preciso mais daquele objeto, ele já vai sair da memória. Então eu estou sempre com a memória no melhor jeito possível. E no caso do Java, não. Eu estou alocando memória. Se eu tiver vários ciclos de alocação de memória e o Garbage Collect não rodar naquele momento, porque ele roda de tempos em tempos, ele vai ver que está sem memória, ele tem que forçar uma organização lá na memória e essa organização demora. Um outro grande detalhe é esse, veja. Desalocar, né? Tirar da memória, deixar livre um objeto é rápido. Quando o Garbage Collection roda, ele para o heap, faz a limpeza e libera o heap de volta. Então, às vezes eu tenho, 200 objetos lá para serem limpos, em um dado momento o aplicativo vai dar uma congelada, porque ele vai ter que organizar a memória. E aqui no caso do iOS, como eu estou tirando um objeto da memória, é praticamente instantâneo. Não deixa de ser uma boa o Garbage Collect também, mas ele tem esse problema de não ser determinístico e na hora que ele rodar, ele pode ficar lento. Então vamos ver aqui, ó, tipos de semântica, né, tipos com semântica de valor e os tipos com semântica de referência. Esses são tipos com semântica de valor. Struct, enum, uma variável bool, int, float double, tuplas, string, array, dictionary, set, tudo isso aqui tem semântica de valor. Alguns têm um comportamento diferente, mas nós vamos ver isso mais para frente, numa outra apresentação. Então todos esses aqui ficam na stack, na pilha. Conforme tem as variáveis, eu vou colocando na pilha. E os tipos com semântica de referência ficam no heap, que são classes, as closures, que são escaping. Alguém tem uma dúvida do que são closures e escaping? Fale se tiver dúvida. Não? Tá bom. Bom, mas a closure, o código fonte da closure, né, o executável da closure vai para o heap? Não, né? As variáveis utilizadas por aquela closure são armazenadas no heap. A closure está lá no segmento text, o código fonte. A gente sempre diz, a closure fica no heap. Não é closure. Mas para ficar mais simples, a gente sempre diz, a closure fica no heap. E na verdade o que fica no heap são as variáveis utilizadas pela closure. Os actors também. O actor faz parte do Swift 5.5. Ele é um meio termo entre classe e struct. Tá? E ele serve para sincronizar objetos quando a gente usa um novo modelo de concorrência do Swift.
Mas para todos os efeitos ele é um meio termo, ele é uma classe especial que não permite herança, que tem certas coisas, mas ele age como uma classe. Todas as chamadas, todas as modificações de variáveis já são protegidas contra concorrência. É uma coisa legal. Simplifica código concorrente. Então, os tipos de referência que a gente vai usar aqui na apresentação, agora deixando claro, classes. Né? Os objetos criados por essas classes. As variáveis internas capturadas por closure escaping, que são, olha esse detalhe, os itens de tipo semântica de valor, ou seja, string, inteiro, que eu chamei um método função. Lá ele tinha uma variável, int, idade igual a 0. Mas eu capturo isso numa closure escape. Eu uso a closure escaping para ler esse item. Como a closure escape vive mais do que a função, ela precisa acessar esse valor. O que acontece? Esse valor, em vez de ser armazenado na pilha, igual a gente aprendeu lá no início, aquele que eu disse que tinham exceções, esse item, na hora que a função inicializa, ele coloca esse dado no heap. Ou seja, as variáveis que ele não vão ser usadas em closure escape nem nada, vão tudo para a pilha, do jeito certo. Todas as variáveis que vão ser capturadas por uma closure escape são armazenadas no heap na hora de inicialização. Então ele já sabe. Armazena no heap, na hora que terminar a função, ele limpa a stack e desarmazena aqueles itens se puder. Que aqui é aquele esquema de ownership, né? Então, uma função de inicialização armazena os itens de valor normalmente na pilha, mas se algum item for capturado, ele armazena no heap. Aí os actors, também é o mesmo esquema. E aqui, para simplificar, a gente vai chamar as áreas de memória no heap de objetos, que é o que a gente já está fazendo. Então, como é que funciona o Object Ownership? De uma maneira simplificada, ele funciona assim. Um objeto, né, que é uma entidade de referência, ele é criado, na hora que ele é criado, ele tem um dono, né? O dono inicial, o owner. Aqui, ó. Instanciei o objeto, ele tem um dono. Aí, esse objeto pode ser passado para um ou mais blocos de código. Pode ser uma função, um método, uma closure. E os quais podem ser executados em paralelo ou não. Quando um objeto é passado para um outro bloco, ou armazenado em uma variável, o número de donos do objeto é incrementado em 1. Mesmo que eu esteja no mesmo bloco, eu posso estar armazenando uma outra variável. O que acontece? O número de donos passou a ter 2. Aqui, né? Incrementa em 1. Quando o objeto não é mais necessário em algum dos blocos que utiliza, tipo, retornou de uma função que usava isso, ou zerou uma variável, saiu do escopo, o número de donos é decrementado de 1. Vamos supor, por exemplo, que eu deixei de usar uma variável. Saiu do bloco que criou o objeto. Eu saí do bloco que ele criou o objeto e ele ainda está na memória. Tá? Ele passou, ainda tem um owner, por exemplo. E quando o número de donos chega a 0, ninguém mais vai utilizar, o objeto é desalocado da memória. Pronto, acabou. Boa, tá muito difícil aí, pessoal? Ô, ninguém fala nada? Tá todo mundo aí? Por enquanto tá tranquilo, mas... Tá tranquilo? Então, ó, importante. O objeto ficará na memória, mesmo que o bloco que o criou seja encerrado. Que é o caso que a gente simulou aqui. O bloco que criou, aquela factory que criou uma view controller, por exemplo, ela já foi encerrada. Mas a view controller continua lá na pilha Ó, falando pilha com pilha, né? Mas ficou na tela, pronto. Pra não confundir com pilhas. Tá? Aí o bloco que criou foi encerrado. Mas se algum bloco esteja utilizando esse objeto, no caso, a view controller está na tela, ela vai continuar na memória. Vamos a uma associação bem simples para a gente entender, porque aquela apresentação pode estar complexa ali. A luz acesa numa sala. Então, vamos lá. Logo no meu estado inicial, a sala está vazia e a luz está apagada. Veja, a salinha vazia e a luz apagada. Então, uma pessoa entrou na sala. Agora o contador é 1, ó. E ele acendeu a luz. Pronto, alocou memória. Entrou e está usando lá a sala. Outra pessoa entrou na sala. Agora tem 2 pessoas na sala, o contador é 2. Mais uma pessoa entrou na sala, o que aconteceu? O contador é 3. E a sala continua com a luz acesa. Aí, uma pessoa saiu. Tá? Saiu uma pessoa, a luz continua acesa. Outra pessoa saiu da sala, a luz continua acesa. Aí, a última pessoa saiu da sala, ela foi lá, ela é educada, foi lá e apagou a luz. Então ela saiu da sala e apagou a luz, não precisa mais lá. Então, nesse momento, o objeto foi removido da memória. Dúvidas dessa... Ficou boa essa
associação, tá? Ficou claro? Pô, pessoal, vocês estão muito mudos. Ficou sim. Então, no caso do iOS, o gerenciamento de memória dinâmica, né? Então, vamos começar a diversão agora? Não, ainda não. Ainda não. Tá? Então, agora, para a gente conseguir compreender de maneira simplificada o ARC, que é como a gente gerencia, apesar de eu não ter explicado o que é o ARC ainda, a gente precisa entender como funciona o gerenciamento de memória manual no Objective-C. Mas por que eu vou aprender uma coisa tão antiquada, que nem é mais usada, no caso da nossa linguagem Swift, para entender a nova? Mas vamos ver aqui. Então, o iOS, vamos lá. Tem release manual. Como é que funciona o gerenciamento de memória manual? O ciclo de vida usa o conceito de Object Ownership. Já usa. Só aí o contador de dono se chama contador de referências. A gente manipula o contador de referência chamando manualmente os métodos retain e release. O alloc cria uma área de memória para o objeto no heap. Quando eu dou um alloc lá no Objective-C, ele cria uma área de memória e já coloca o contador de referência como 1. O retain aumenta em 1. O release diminui em 1. Quando o contador de referência do objeto chega em 0, a área de memória desse é desalocada, ela é removida do heap automaticamente. Nossa, mas isso aqui tá difícil de entender, né? Então vamos ver a figurinha. Eu venho aqui, eu tenho uma variável chamada class A, que é uma classe também. Aí eu dei um alloc e dei init, ela tá aqui. Aí eu passo essa variável, tá vendo? O meu contador de referência é 1. Dei alloc init. Passo para uma outra variável, chamada class B, é variável. Aí eu vou guardar aqui, eu manualmente dou um retain. O que acontece com o meu contador de referências? Ficou 2. Ó, nesse meio tempo, eu vou seguir só essa linha, depois eu vou passar aqui. Nesse meio tempo, o classe A deixou de existir. A variável que guardava a classe A, essa variável classe A, deu release. Putz, mas é a variável que criou as A. Ainda tem 1 na memória. Então, meu contador de referência deixou de ser 2, passou a ser 1, e a variável class B ainda aponta para um item que está na memória. A partir do momento que eu não uso class B, né, que eu dou um release no class B, ele é destruído da memória. Agora vamos ver um detalhe interessante aqui, que aqui eu fiz uma cópia. Ó. Nesse momento aqui que eu tinha 2, eu fiz uma cópia. Criei uma variável class C. Tudo daquele tipo. Essa class C é uma cópia, então ela tem um ciclo de referência 1 também. A partir do momento... Aí quando eu fiz a cópia, a mesma coisa que a alloc init, eu fiz uma cópia daqui e criei essa variável. Com referência 1. Aí eu venho aqui do release, destruiu. Esse ciclo de vida, já que foi uma cópia, nasce com 1 e morre aqui. Não tem a ver. E o ciclo normal é esse. Aloquei, né? Aloquei, dei retain. Aí de repente eu não preciso mais. A função que criou aquele objeto não precisa mais existir. Saiu do escopo, eu dou release manualmente, digo, ó, não quero mais, não vou precisar mais. Aí o class, mas ela não é movida da memória, que ainda tem o class B. Dou release, automaticamente tira da memória. Aí vem um ponto importante. Olha esse detalhe. Se o número de releases for menor que o de retains no final do uso, né? Se eu esqueci de dar um release aqui, sair da função sem um release, o contador não vai chegar a 0. Se o contador não chegar a 0, o objeto não vai ser desalocado da memória. Eu tenho um memory leak. Putz, então eu tô lascado com esse negócio. Eu tenho que prestar bastante atenção? Sim. Eu tenho que prestar bastante atenção. Tanto no retain, porque eu posso passar essa variável para B e não dar retain, aí eu não aumento o contador, como pro release. Se eu não tiver um release com parzinho dos retains, esse objeto não sai mais da memória. E se eu não tiver um retain e mandar chamar um release errado, tipo, eu não dei um retain na class B, dei um release na A, ele vai tirar da memória esse cara. Quando esse cara, essa class B, for acessar a memória, vai crashar, porque não está mais na memória. Justamente porque eu não fiz o parzinho. Init tem o alloc tem um retain automático, mais um retain, release menos 1, release 0. Opa! Então o objeto não vai ser desalocado da memória se eu não fizer isso. E esse é um risco grande do gerenciamento manual. Eu tenho que prestar muita atenção nos retain release. É melhor que o do C? É. Porque eu posso viver mais do que a função que me chamou. Se eu fizer certinho o ciclo de retain release, eu sei, o gerenciador de memória sabe a hora certinha de deletar. Mas se eu der uma bobeada, deu um crash, eu saí de uma função antes, lá no caso Swift,
Isso aqui não funciona no switch, mas para ficar claro aqui, eu dei um guard, saí antes, esqueci de dar release, né? O que acontece? Esse objeto não vai ser desalocado da memória nunca. Criei um memory leak. Nesse ponto aqui, o Garbage Collection acaba fazendo um serviço melhor. Aí agora, vamos ver um exemplo de código disso aqui, ó, só para vocês verem. Eu peguei pronto, então, ó, vejam, aqui é um Objective-C. Quando eu chamo esse myMethod, ele mostra, vai ser alocado. Quando eu dou dealloc, que seria o equivalente do deinit, ele vai dizer que todo mundo foi limpo, né? E chama o dealloc o dealloc da classe Py. Ops, tá difícil aqui operar. Então, a primeira coisa que eu fiz foi myClass, aí dei alloc e deinit. Pô, Objective-C, pra quem não entende, é chato, né? Mas se preocupa não, já vamos acabar com isso. Dei alloc, e logo depois chamei o meu método. O que ele disse? Is gonna be allocated. Tá aqui. Aí, por enquanto, o contador de referência é 1, tá? No caso do Objective-C, eu consigo saber o retain count. Então, aí eu vim aqui, pedi para ver o meu retain count. Qual é o número? 1. Aí eu vim aqui, ó, dou um outro retain, tá vendo? Eu dei um alloc, que já tem retain embutido. Aí dou um outro retain. O que acontece quando tenta ver? Meu contador dá 2. Aí eu venho aqui e dou um release. Tá? Tudo bem. Tá tudo numa função só. Normalmente a gente espalha, né? Não tem nexo eu ficar dando retain na mesma função. Mas aqui só para exemplo. Aí eu dou um release. O que vai acontecer depois do release? Eu vou ver o meu reference count dá 1. Que é o meu retain count aqui. Do outro release, o que acontece? Aí ele cai no dealloc. Já acabou. Então ele vem no dealloc e diz, tudo foi liberado. Já tirou da memória. Aí aqui, por acaso, eu coloquei o meu SomeObject e tal, new. Preciso? Não. Não, porque o objeto já saiu da memória. O único risco que eu tenho aqui é tentar acessar esse objeto de novo, né? Se eu tentar acessar esse objeto, ele já saiu da memória pelo último release. E eu tentar acessar, ele explode. Mas veja, a gerenciamento de memória aqui está na base do retain e release, não em variáveis. Então o objeto aqui chegou a 0, ele foi destruído, eu botei new aqui só para deixar limpinho e dou um retorno na função main. Ficou mais ou menos claro aí, pessoal? Aí, dúvidas? Sim. Então vamos lá. Gerenciamento de memória automático no iOS. Putz, olha só que beleza. Agora vem o Arc, que ele implementa pra gente retain releases automáticos. Qual é a mágica do Arc? Todo mundo disse que o Arc faz gerenciamento de memória automático. Vocês viram aqui o gerenciamento de memória manual, né? Retain, release, tudo, que coisa chata. O Arc faz isso automaticamente pra gente, ó. Ele é conhecido como Automatic Reference Counting. E os ciclos de retain e release são inseridos automaticamente pelo compilador. Ele faz pra gente. Ele analisa o nosso código e verifica. Estou colocando um objeto nessa variável. Opa, aqui precisa de um retain. Ele vai lá e põe um retain. Estou colocando new na variável. Ou sair do escopo. A variável vai ser destruída. Opa, coloca um release. Olha a mágica. Ele que faz isso pra gente. Então o retain é incluído automaticamente pelo compilador cada vez que uma referência para um objeto é armazenada na variável. Cheguei lá, criei um objeto, né? Armazenei na variável. Instanciei uma classe, criei um objeto, armazenei na variável. O que aconteceu? Ele já fez o alloc init, que é o retain, né? Beleza. Aí, vamos de novo. Se eu armazenei numa outra variável, o que aconteceu? Aquele mesmo objeto, ele criou mais um retain. Sozinho. Release é incluído automaticamente pelo compilador quando uma variável perde a referência para aquele objeto. Tipo, se eu sair do escopo da variável, se eu armazenar new na variável, se ela for optional, se eu armazenar outra referência de outro objeto nela, vou tirar o antigo e vou botar o novo. Aí tem um release do antigo e um retain do novo. Vamos dar um exemplo aqui agora, bem mais tranquilo. Essa é a nossa mais fácil pra gente, né? Então eu criei aqui um objeto, coloquei na variável x. É bem parecido com aquele outro, tá? Só que agora uso o Arc. Não tem retain, não tem release, tá vendo? Criei o x. Aí logo depois eu atribuí o conteúdo do x para o y. Criei um objeto x, está lá no heap, coloquei na variável y também. Meu contador de referência vai ter 2. Aqui teve um alloc, aqui teve um retain a mais. Sozinho. Nós não fazemos isso. Vamos seguir esse fluxo e depois a gente vai para o outro.
Aqui eu fiz o meu contador tá 2, aí eu venho aqui e deleto, vou deletar o x, ó. Tá? Vou colocar nil no x, ou ele saiu do escopo, o que que aconteceu? Só tem o y. Meu contador de referência tem 1, porque o x, que foi a variável que recebeu, né? Que instanciou o objeto originalmente, deixou de existir, mas o y ainda existe. Y deixou de existir, o que que aconteceu com o meu contador de referência? 0. O objeto foi destruído da memória. Pô, mas é muito parecido com aquele outro. Claro que é, só que aqui eu não tive que escrever retain release. Aqui vamos para um desvio, igualzinho do outro. O que que eu tenho aqui? Eu criei uma cópia da classe, do objeto, né? Criei uma cópia, não é mais a referência, criei uma cópia. Nessa cópia, o objeto que chegou aqui a armazenar na variável z, ele tem um contador de referência 1. Não tem nada a ver com esse ciclo. Não aumentou o contador daqui quando eu fiz a cópia. E aí, a partir do momento que a z saiu do escopo, o contador de referência chegou a 0, o objeto foi destruído. Tá claro aqui? Como funciona aqui? É igualzinho o outro, só que o retain release é automático. Acabou aquela dor de cabeça. Aqui o negócio ficou bom. Ficou fácil, esse aqui é o ambiente que a gente trabalha, né? Mas aqui nós temos um problema, tá? Ele coloca automático, então ele coloca retain release em tudo, né? Isso é um problema. Porque tem hora que eu não quero dar um retain release. Eu não quero dar um retain, também não quero dar um release. Como é que eu aviso o compilador, já que ele faz tudo sozinho? Eu crio uma variável weak, ou unnamed, e eu informo o compilador que não deve criar um ciclo de retain release. Eu até armazeno o conteúdo na variável, mas eu não quero criar um retain. E não, quando sair dela, eu não quero criar um release. Mas para que eu uso isso? Exatamente para a gente não ter referência circular. Lá no caso do Objective-C, quando eu fazia a alocação manual, eu não tinha referência circular, porque eu simplesmente não dava retain quando eu fazia a vinculação entre dois objetos. E aqui, como é tudo automático, eu tenho esse problema. Então, como é que eu faço? Eu crio uma variável, aviso que ela é weak ou unnamed, que depois a gente vai ver a diferença. Então, no mundo normal, se eu não colocar o weak e unnamed, eu tenho um objeto A, referência B. O B referência A, eu crio um ciclo de referência forte. Eu tenho aqui um apontando para o outro apontando para 1. Se eu limpar a variável que criou o A e limpar a variável que criou o B, esses objetos ainda vão ficar em memória, porque um está apontando para o outro. Meu contador de referência continua com 1. Na hora que eu aloquei ficou 1, na hora que eu aloquei o B ficou 1. Quando eu fiz a referência do A para o B ficou 2. Quando eu fiz a referência do B para o A, o B ficou 2. A variável que retinha o A, assumindo que só tinha uma, saiu da memória, né? Saiu do escopo. Opa. Ainda continua o objeto em memória, porque tem uma referência do B apontando para o A. A variável que guardava o B saiu do escopo. O contador que tinha 2 virou 1, mas não sai da memória porque tem uma referência do A para o B. Ou seja, criei um leak de memória. Caramba! Foi para facilitar, acabou causando problema. Então aqui eu caí num leak de memória. Como a gente resolve isso? Uma referência vai ser forte, a outra vai ser fraca. Mas qual que eu decido? Eu vou colocar a referência fraca, aquela que tem que ter um ciclo, que pode vir a ter um ciclo de vida menor. Então, se o objeto principal, tá? No caso aqui, o objeto principal, ele é o A, eu crio um ciclo de referência fraco para o B. E o B pode fazer um forte para o A. Vamos lá. Dúvidas? Dúvidas? Quanto tá de boa. Então, o que você acha se a gente praticar um pouquinho? Vamos lá? E aí, pessoal, estão curtindo? Tá muito difícil? Por enquanto, tranquilo. Tá tranquilo? Então, em vez de eu ficar com esse negócio de escrever wiki, escrever unnamed, vamos fazer uma coisa mais legal. Vamos trabalhar com código, que deve ser mais divertido, né? Então, deixa eu mostrar para vocês essa primeira prática aqui sobre o Arc. Isso aqui não tem nenhuma pegadinha, é um código normal. E é aqui que a gente vai causar alguns problemas. Mas não é um código com nada errado. Tem uma classe pessoa. Essa classe pessoa tem nome só por enquanto aqui. No init eu passo o nome e logo depois do init ainda dou olá e o nome da pessoa. No init eu dou tchau, para saber que foi desalocado, né? Então fica bem legal. Na hora que alocou deu olá, na hora que desalocou deu tchau. Tem uma função aqui que eu vou usar depois, que é check is Pedro, para verificar se o nome da pessoa é o Pedro. Eu posso verificar se é Pedro. Só que essa função, ela demora 3 segundos.
Por que eu fiz isso? Para ela aparecer, para a gente simular tipo uma chamada de API, alguma coisa. Então ela roda numa queue global, que ela é concorrente, e de maneira assíncrona. Ela roda, entra numa chamada, é como se fosse uma chamada de API, tá em outra thread, tá rodando assincronamente e o meu código tá rodando ali. Eu espero 3 segundos e logo depois eu verifico se o nome é Pedro. Só depois. Então, agora aqui, ó, eu checo se o P1, que é a variável que eu vou usar, é única. Isso aqui é uma função de apoio só pra gente ir acompanhando se só tem uma instância. No caso do Swift, eu não tenho acesso ao contador de referências, tá? Igual eu tinha lá no Objective-C. Eu só tenho um tipo. Se ela tem mais de uma ou tem apenas uma. Não dá pra saber se tem 2, 3, 4. Claro que tudo dá pra dar jeitinho, mas esse é o jeito certo. Ou tem uma só, quer dizer que logo ela vai ser desalocada, ou ela tem mais de uma, quer dizer que tem outras pessoas que estão usando. Vamos lá. Uma função qualquer. Olha, essa é uma função qualquer que utiliza a pessoa. É uma função. Só pra gente fazer. Aí ela recebe uma variável do tipo pessoa e verifica se esse P1 aqui é único. O que é esse check P1? Ele vai verificar essa variável P1. Então vamos lá. Dentro da minha classe, como eu tinha aqui, eu só tenho o check Pedro, tá? Fora dela é que eu tenho essas funções de apoio. O que eu tenho aqui? Ó. Primeiro, estou imprimindo A só para a gente ir se achando. Coloquei na variável P1, que é uma variável global. Ela é do tipo optional para eu poder punir aqui. E ela tem pessoa. O nome da pessoa é José. Aí eu logo em seguida eu checo isso aqui. Cheque se o P1 é único. Logo depois eu ponho P1 new e dou fim. Olha o que acontece quando a gente rodar. Ó, dei o A, né? Vou passar assim, ó, para ficar mais fácil. A. Aí vem aqui. Olá, José. O objeto que está em P1 tem apenas uma instância. Então esse check P1 viu que só tem uma instância de P1. Logo depois eu fiz o quê? Coloquei new no P1. O que aconteceu? Deu tchau José, que foi o the init. Tá claro para vocês esse detalhe? Na hora que eu aloquei ele deu olá e criou a variável. Logo na hora que eu desaloquei deu tchau. Alguém tem uma dúvida disso? Dúvidas? Por enquanto, ok. Tá tranquilo, né? Então agora eu vou fazer o seguinte, ó. Olha que legal. Eu vou criar uma variável global var p2 igual a p1. P1. E logo depois... E vou deixar... eu vou checar se é único. Bom. Vocês imaginam que... Deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó. Print... /nb. Para ficar fácil a gente olhar aqui, ó. Na fase 2, no B eu coloquei... O objeto está em... O objeto P1 tem mais de uma instância. Por quê? Pô, eu coloquei P1 em P2. Ficou claro esse detalhe aqui? Sim. Tá claro, né? Aí, mesmo depois eu colocando P1 new aqui, ó, o que aconteceu no fim? /n traço. Não foi desalocado. Não foi desalocado. Tá? Então o objeto ficou na memória. Olha a besteira que aconteceu aqui. Mesmo eu colocando. Mas se essa variável for... Olha aqui. Se essa variável fosse wiki, o que ia acontecer? Vamos lá ver. O objeto está em P1 tem apenas uma instância. Lembra que aqui não tem... Aqui tem um alloc com um retain automático. Aqui, como eu usei uma variável wiki, o que aconteceu? Não aumentou o contador de referências. Então, logo depois de eu colocar o valor na P1, o que aconteceu? O objeto que está em P1 tem apenas uma instância. Vejam a diferença. Ó, o objeto que está em P1 tem apenas tem mais de uma instância. Porque tá essa variável... Vamos fazer um negócio aqui, ó. Print. Vamos fazer um C aqui. Pra gente se divertir. E eu já dei P1 new, tá? Vou fazer aqui, ó. Print. P2. Ele vai chiar aqui uns negócios, mas não faz diferença pra gente. Só quero ver se vai vir a referência, tá? Ó. Ele não desalocou P1. E olha o que ele disse. O P2 é um objeto opcional que tá na memória, do tipo pessoa.
tá? O detalhe aqui, eu não acabei não criando uma função de debug, então não veio o detalhe. Mas está dizendo que é um objeto que está em memória do tipo pessoa. Agora, olha aqui. Eu já desaloquei o P1, mas o P2 continua em memória. Tá visível isso, pessoal? Tanto que o P1 não... O objeto, pessoa, né, o José, não saiu da memória. Estão conseguindo visualizar isso? Todo mundo? Sim. Tá. Uhum. Mas aí eu vou dizer que essa variável é weak. Olha o que aconteceu. Lembra que o P1 vai ficar único? Ah lá. Se eu tentar usar o P2 aqui, logo... Ó, P1 virou new. O que aconteceu? Tchau, José. Também. Eu vou até colocar o P1 new no C. E vou colocar esse cara no D. Olha como ficou aqui. Ó. O C, que foi o P1 new, ele deu tchau, José. No D, que foi printar o P2, deu new. Porque a variável, que é o weak, o que ela faz? Não aumenta o contentor de referência. A partir do momento que o P1 foi desalocado, essa variável virou nula. Né? Eu não tenho mais o P2, porque o P2 era uma referência fraca para o P1. P1 saiu da memória, P2 virou nulo. Se eu tivesse feito assim, eu não teria dado tchau no momento C, porque eu não teria desalocado da memória e o P2 continuaria existindo. Esse é um ciclo forte. P2 tem P1, P1 deixou de existir, P2 continua existindo. Nesse caso, pode ser que seja o correto. Tá? Mas aqui a gente só quer mostrar que com o IC aqui, esse contador não conta nada. Viram que legal? Matei, né? Agora eu vou fazer uma coisa mais legal aqui. Vou fazer assim, ó. X, eu vou fazer Y e vou deixar aqui, ó, Z. Porque eu vou colocar um monte de chamadas aqui no meio. Vamos fazer um print C, então. O que a gente podia fazer aqui agora? Vamos chamar uma função e passar o P1, o pessoa, ó. Teste com pessoa. E eu vou passar P1. Nesse momento, eu tenho P2 igual a P1, não tenho? Se vocês olharem aqui, na parte B que eu fiz a atribuição para a variável weak, não aumentou o contador de referências. Então, eu só tenho um contador. Tanto que quando ele fica new, dá tchau. Beleza? Agora no nosso C aqui, eu vou chamar a função. Ó, chamou função. Olha o que vai acontecer. Aí a função tem lá, a função é assim, ó, entrou na função e checa se o P1 é único. Até esse momento aqui, mesmo tendo atribuído para a variável P2, que é weak, ele é único. Mas logo depois eu chamei a função e dentro da função eu chequei. Olha o que aconteceu. O objeto que está em P1 tem mais de uma instância. Mas, logo depois, ó, vou fazer ainda de novo. Vou botar um D aqui. Depois de sair da função. Depois de sair da função. Check P1. Ó, o D, agora o C chamou a função. Dentro da função ele disse... Dentro da função, ele diz que tem mais uma instância. Por quê? P1 foi passado para a função reteve P1, deu um retain aqui. Aí usou, no caso não usou para nada, né, mas tem aqui o check. Logo depois de saída ele deu um release automático, o contador voltou a 1, é só vocês verem aqui, ó. Chamou a função, P1 tem mais de uma instância. Terminou a função, né, depois de voltar da função eu checo, aí... aqui era D, né? Agora aqui no D, depois de sair da função, o objeto tem apenas uma instância. Vocês viram que legal? Até aqui tá tudo tranquilo, não tá? Tá bem linear o código, né? Dá para acompanhar olhando aqui o ciclo, né? Agora que o negócio aperta. Vamos lá. Ó. Eu vou chamar aquele método, tá? Check Pedro. Então eu vou usar P1.check Pedro. E logo depois eu vou fazer isso aqui, ó. Check P1 único. Mas aqui pra quê? Você concorda que aqui vou botar aqui, ó.
chama cheque Pedro. Tá? Logo depois de eu chamar o cheque Pedro, olha o que acontece. O objeto P1 tem mais de uma instância. Caramba! Mas como assim tem mais de uma instância? Porque logo eu chequei o cheque P1 depois do Pedro, tá vendo? Eu chamei a função e chequei se ele é único. Não parece esse código aqui? Chamei a função e depois chequei se ele é único. Só coloquei junto. Chamei o cheque Pedro e ele é único. Vamos olhar o código aqui rodando agora. Ó. O objeto que está em P1 tem mais de uma instância. Cheguei no fim do código. Ó, ele seguiu todo esse fluxo do fim do código. Mas o P1 só foi dar tchau. Só verificou que o nome não é Pedro e o tchau José depois de 3 segundos. Porque eu estou num código concorrente. Eu estou numa chamada de API. Mesmo eu tendo zerado a variável aqui P1, eu zerei o contador. Mas ele tem mais de uma instância. Tá vendo? Quando eu chamei cheque Pedro, mesmo depois da volta daquela chamada, que é uma chamada concorrente, né? Como é que ela vai funcionar? Dispatch kill, cai numa closure. O código normal flui assim, né? Dispatch kill. Isso aqui vai ser colocado numa thread. O código normal flui. Dispatch kill, terminou aqui, sai aqui, acabou. Então o cheque Pedro ele vai, chama aqui. E logo depois ele volta para cá. Só que nesse momento aqui, o Pedro tá alocado para essa thread aqui, para essa chamada concorrente. Podem ver que acabou o código e o Pedro ainda estava na memória. Depois de 3 segundos, vamos aumentar esse tempo para ficar mais legal de ver, ó. Cadê? Sleep 5. Vamos rodar. Olha lá. Tudo aconteceu igual, né? Só que o Y não desalocou. E aí, o P2 mesmo sendo... Olha que legal, o P2 mesmo sendo uma wiki... Olha que legal o que aconteceu aqui. O P1 colocou new. O P2 mesmo sendo wiki ainda tem um objeto. Ficou claro aqui porque que ele ainda tem objeto, mesmo ele sendo wiki? Porque o objeto está retido pela chamada lá concorrente. Vamos fazer rodar aqui, ó. Pá. Mudou completamente o fluxo, tá vendo? Aqui tem dado, chamada concorrente, acabou o aplicativo e... Pá. Nome José. O nome não é Pedro, o nome é José, né? E eu dei tchau, José. Só aqui que saiu da memória. Ficou claro, pessoal? Ou tá muito confuso? Dúvidas? Dúvidas? Podemos fazer mais coisa? Mais dúvidas? Sem dúvida. Ou o pessoal não tá entendendo nada ou tá muito bom. Eu acho que não tá entendendo nada. Ficou claro aqui, ó. Lembra desse detalhe? Antes de eu chamar o cheque Pedro, vou tirar aqui, eu vou comentar o E e rodar de volta. O Z fica new na hora e o tchau José acontece no Y. Como o Z é o P2 e ele é o wiki, automaticamente o contador de referência no P1 caiu para 0, porque essa é a strong, essa aqui é o wiki. Ele deixou tchau José aqui no Y e o Z ficou nulo. Ficou claro? Aí agora eu venho aqui com uma chamada concorrente, que é o que acontece bastante. E o ciclo de vida mudou completamente. Vê, o Z ainda existe. Né? A opção ainda existe. Marcelo. Oi? Então eu sempre mantenho a referência quando tiver código assíncrono. No caso do P2 ele mantém porque é assíncrono. Sim. Porque ele referencia o P1. Lembra aquele detalhe que o ciclo de vida é baseado em retain e release? Você concorda que essa função aqui, ela usou P1, né? Cadê a função? A função do Pedro. Aqui ela usa, né? Self. Então ela retém esse cara aqui. Certo. Tá? Então ela vai esperar 5 segundos, mas o Pedro vai ficar aqui. Tá? O P1 deixou de existir, a variável que retinha o P1, né? A variável que criou e que retinha, deixou de existir.
mas ela ainda existe lá no outro. Se a gente considerar o Object Ownership, eu tenho 2 caras tendo o meu objeto que antes era o P1, né? Os 2 caras guardando o José. Entendi. Agora, vamos fazer uma coisa legal. Porque até agora, apesar de ter demorado e ser o certo, olha que legal. Não existe nenhum risco de uma chamada acessar uma área de memória inválida. Porque a cara que retorna o Pedro ainda existe aqui nesse momento, tá vendo? Ficou claro? Concorda? O P1 tá, o Pedro tá aqui, não tá? Sim. Poxa, mas o Pedro deixou de ser útil aqui, beleza? O Pedro deixou de ser útil, né? O Pedro não, desculpa. O José deixou de ser acessível, né? Útil mesmo, aqui. E eu não tenho mais como acessar o José, mas eu tô esperando o retorno dessa resposta. Então, o José ainda fica existindo na memória até a resposta ser dada. Veja a inteligência. Mesmo que o escopo tenha deixado de existir no P1, ou seja, ele agora é new, teve um release, lá no código concorrente ele guardou mais uma referência e não deletou da memória enquanto estiver sendo necessário. Ficou claro aqui? Agora vocês querem ver um negócio legal que a gente vem... Não, aí eu vou fazer uma outra coisa aqui. Eu vou criar um ciclo de retenção bem legal. Bem legal mesmo. Vamos lá. Eu vou fazer esse check Pedro, se chamar internal check. Aí ela seria tipo private e tal, né? Mas vamos deixar... Não, vamos assim. Vamos deixar assim para o código tudo rodar ali. Só que agora eu vou criar... Vou fazer uma coisa bem que a gente já conhece, ó. Let check closure check is Pedro. Agora olha aqui, ela é uma closure que pega self ponto check is Pedro. Só um pouquinho. O ideal é aqui, tá? Vocês conseguiram visualizar que isso aqui é uma closure escape, inclusive ela só não tá escape porque ela não tem outra função, mas ela é uma closure que tá fora de função e ela tem todas as características de uma escape. Sim. Tá? Ela pega self, checa Pedro, Pedro tem um tempo de vida, né? Olha o que vai fazer se em vez de eu chamar esse check Pedro, eu vou fazer assim, ó, P1, ligação ponto, closure, check Pedro. Tudo vai parecer igual, ó. Vamos esperar os 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. O nome não é Pedro. Mas cadê a deslocação? Cadê o tchau? Alguém viu isso aqui? Alguém viu? Viu a placa? Viu a placa do caminhão que atropelou a gente? Conseguiram ver um ciclo de retenção aqui? Olha aqui, ó. Não conseguiram ver, mas vocês vão ver. Olha aqui. Eu tenho uma closure que está numa variável, né? Que a closure que a gente passou normalmente estava armazenada em algum ponto. E ela acessa a self. A closure está dentro do objeto e ela acessa o objeto. Então, o objeto conhece a closure e a closure conhece o objeto. Olhem que eu tenho uma referência forte. Isso faz parte do self e o self está dentro dele. Tem uma referência circular, tá? 2 referências fortes circulares. E como é que a gente resolve isso? Nesse caso aqui, bem simples. O wiki analogy. O wiki e o analogy. E eu posso usar o analogy aqui? Eu não expliquei para vocês analogy. Me dá só um minutinho, só um minutinho. Negócio bebe muita água, quem faz ao vivo, mas ao vivo é ao vivo, né? Vamos lá. Então vamos lá. Essa closure aqui eu vou usar, por exemplo, um wiki self. O que aconteceu aqui? O self vai chegar para mim wiki. Então ele não aumenta o contador de referências, tá?
weak self in. Tchan, pronto. Agora, inclusive, nós temos um outro problema. Um outro problema não, mas nós temos um comportamento diferente. Você viu que aqui ele validou se o nome não é Pedro, correto? Sim. E agora se eu fizer assim... Eita, não era o que eu queria. Eita, peraí. Não é bem o que eu queria. Peraí, run. Não, eu dei um run errado. Olha o que aconteceu aqui. Não, não é Pedro, tinha José. O que vocês acharam? Eu agora vou mudar um negócio. Vocês estão vendo aqui? O nome não é Pedro e dei tchau José, né? Chamei a closure. Só que ele não reteve a variável. Aqui no Y, ele reteve o classe, mas logo depois ele desalocou aqui. Vamos fazer um negócio diferente? Weak self e sleep 1. A minha chamada de API está aqui, aqui seria a atualização. Vamos supor, tá? Então, vamos executar. O nome não é Pedro, tchau José. Ficou claro? Não teve mais referência circular. Entenderam? Viram aqui que não teve mais referência circular? Sim. Tanto que ele desalocou o José, né? Voltando ali pro código. Só de ter colocado um wiki aqui. Tá? Entenderam mais ou menos? Esse código aqui, por incrível que pareça, eu poderia usar o unnamed. 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 Espera só um pouquinho. Unnamed. Eu faço exatamente essa mesma coisa, sabia? É, eu também. Aqui eu poderia usar o unnamed, por quê? Aí eu não preciso do self aqui. Alguém consegue entender o porquê que eu poderia usar o unnamed nesse caso específico? Nesse caso específico? Porque você não corre o risco de a variável de um objeto estar nulo, né? Ainda mais que ele é um recurso de dentro de pessoa. Yeah. Então, se a pessoa estiver nulo, você não vai conseguir chamar a closure. Aham. Então vamos lá. Então. Viram que legal? Só que agora eu vou fazer assim, ó. Sleep 1. Tá. Ficou claro aqui? Nesse caso eu posso usar a unnamed. Por quê? Porque essa variável... eu só posso chamar a closure se o objeto ainda existir. Eu chamei porque o objeto existe. Tá? Mas poxa, eu estou em dúvida. Será que eu uso unnamed? Será que eu uso wiki? A minha dica é a seguinte. Usem sempre o wiki. Na dúvida. Porque o teu código pode estar certo. Mas eu não... Inclusive, teu código... unnamed eu usaria se o código for chamado centenas de vezes, se for num ambiente muito isolado, onde eu realmente tenho controle. Mas pense que num ambiente onde tem muita rotatividade, esse unnamed está válido aqui. Aí alguém faz aqui no meio disso outra chamada concorrente e esse unnamed, o objeto acaba deixando de existir e isso causa um problema. Eu vou ter problema de memória, eu vou ter crash. Então o ideal é sempre usar o wiki. Por quê? Porque se eu usar o wiki aqui, eu faço aqui coloco interrogação aqui, né? Vou usar só se ele colocar o optional. E eu só vou usar se o Pedro estiver existente. Então alguém faz o meu código wiki, chama alguém vai lá e introduz outro código. O meu wiki está aqui, pelo menos eu tenho certeza que se o cara mexer em outro código, o unnamed não vai causar um crash. Pô, mas aí você vai falar, mas eu tenho controle. Não, eu tenho controle do código que eu gerei hoje. Eu não tenho controle das modificações que podem acontecer se alguém não notou do unnamed. Aí você vai, poxa, mas por que tem wiki unnamed? O detalhe é simples. O wiki, ele é mais pesado. Ele ele precisa, quando você sai do escopo daquela classe, né, daquele objeto, ele tem que colocar new. Então ele guarda na memória todas as variáveis que ainda estão no escopo que precisem ser new.
Aí ele tem que guardar numa lista as variáveis que ele automaticamente tem que zerar. Ele tem que ficar mantendo isso. A cada saída de escopo, além dele ficar diminuindo o contador de referência, ele tem que ficar diminuindo os wikis, a listinha de wikis. E cada variável wiki, ela utiliza, pelo menos o que eu fui informado no pessoal da iOS, é 18 bytes de memória na lista. Então você começa assim, poxa, eu gasto mais 18 bytes e gasto um pouquinho mais de processamento tendo que tirar da lista esses wikis. E aí quando o objeto some, põe o new. Poxa, aí eu faço aquela pergunta, será que essa economia de performance é relevante na maioria dos casos? Não. Nós temos a gente cria design pattern arquiteturais, coloca um monte de coisa lá, um monte de abstrações que são muito mais pesadas do que manter uma lista, do que zerar uma variável. Então, por que eu vou economizar numa coisa que gasta 18 bytes a mais de memória, gera um pouquinho mais chamadas a mais para colocar na lista, tirar na lista, botar new, se eu crio um monte de outras abstrações que são mais pesadas que isso? Isso aqui me garante segurança. Então, eu sou fã sempre de usar o wiki. Usar unnamed é quando o teu código é rodado muitas vezes seguidas, tá? Alguma coisa assim, que você precisa, que essa performance adicional seja útil, seja realmente necessária, vai ter algum impacto. Mas no código do dia a dia, um wiki a mais, um wiki a menos, uma chamada, não vai causar diferença. Porque, de novo, a gente tem um monte de abstrações. Essas abstrações pesam pra caramba. Coloca em variável aqui, coloca um protocolo ali, cria uma coisa lá. Por que eu vou me preocupar com um simples wiki se ele me protege contra erros? Tanto os erros meus, quanto erros que podem acontecer por outras pessoas ou até eu daqui a muito tempo. Quando eu for mexer no objeto daqui a 6 meses, 1 ano, eu nem lembro mais desse código e vou lá e não vi que tinha um unbound e fiz uma coisa que quebrou. Vamos vendo aqui de volta a execução aqui. Ficou claro o detalhe aqui da propriedade do objeto, que o objeto ficou na memória mesmo depois de acabou o aplicativo, acabou a chamada aqui, né? Justamente porque ele estava sendo usado por outra coisa? Pela chamada concorrente? Sim. Então, dúvidas? Alguma colocação a mais, por favor? Isso aqui é o nosso código do dia a dia. Tudo que tem aqui, essencialmente, tem ali, tá? Uma variável i que a gente poderia colocar poderia ser uma variável i que poderia ser um delegate, alguma coisa assim. Então, essencialmente, é o nosso código do dia a dia. Só feito de uma maneira diferente para ficar simples aqui. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Pô, pessoal, vocês são muito inteligentes, cara. Vamos lá. Por enquanto, não. Então, vamos lá. Agora nós vamos ver um código. Esse código é legal porque eu uso para fazer avaliações, né? O pessoal já conhece esse código. A única diferença está aqui no detalhe daqui. Mas eu fiz de uma maneira simples com função agora. Então, vamos lá. Eu tenho uma classe pessoa, ela tem um nome e também tem um melhor amigo, que é uma pessoa ótima. Então, vamos lá. Conseguiram ver isso aqui? Quando ele dá init, ele dá tchau. Tá claro aqui? Sim. Eu vou até fazer um aqui pra gente ver, ó. Vou deixar só um aqui, ó, José, ó. Ah, não, deixa. Faça assim, pronto. Pera aí. Eu chamei a função, ó, teste arc2, que agora, como eu tô dentro da função, não precisa dar new. Então ele alocou o José. Eu podia ter feito assim, né? Print. Oi. Barra. Nome. Pronto, vamos lá. Vamos lá. Oi, José. Tchau, José. Tranquilo? Criou o José. Saiu do escopo. Tchau, José. Viram aqui? Todo mundo viu? Então, viram aqui, né? Aí eu vou criar o Paulo e o Pedro. Opa. E vamos lá, o que acontece? Oi, oi José, oi Paulo, oi Pedro. Tchau Pedro, tchau Paulo, tchau José. Ah, ele vai desalocando ao contrário, tá? Mas agora vamos lá. Aí agora eu vou colocar os melhores amigos, né? Melhor amigo do Pedro é o Paulo. Melhor amigo do Paulo é o José. O melhor amigo do José é o Paulo. Pô, os caras tudo um monte de amigo, né? Vamos lá.
Olha o que aconteceu agora. Oi, José. Oi, Paulo. Oi, Pedro. Mas só deu tchau pro Pedro. Como assim? Só deu tchau pro Pedro? Alguém consegue entender o que aconteceu aqui? Porque o Pedro é o único que não tem uma segunda referência, né? Assim, Na verdade, ele o não é Pedro melhor tem uma amigo. referência, mas eles não têm referência circular. Você pode ver aqui, o Pedro, Exato. melhor amigo é o Paulo. Mas olha aqui o Paulo. O melhor amigo do Paulo é o José. O melhor amigo do José é o Paulo. Então quer dizer que Acaba quando o que objeto sai ele da tem um memória, contador só. quando o objeto sai da memória, o que acontece? O contador não vai. Vamos brincar aqui, eu ensino isso aqui, ó, contar pontinhos, tá? Vou fazer assim, ó. Aqui como eu ensino pro pessoal pegar. O que aconteceu com o José? Criei o José aqui, não teve? Teve aquele alloc init, José. Pronto, vou fazer pontinho, asterisco, pronto. Aí, beleza. O Paulo foi criado aqui, mais um. O Pedro foi criado aqui, aconteceu mais um. Agora, o Pedro, o melhor amigo do Pedro é o José, é Paulo. Então, o que aconteceu com o Paulo? Tem mais uma referência para ele, né? Essa variável. Tá. Agora, o melhor amigo do Paulo é o José. Então, o que aconteceu com o José? Aumentou 1. Estão conseguindo ver isso? Sim. Né? Tá aqui o ownership, eu coloquei em outra variável. O José, o melhor amigo do José é o Paulo. Vamos lá? Pá. 3. Agora vamos lá. Automaticamente, quando eu saí daqui, ele foi tentando tirar. José, Paulo e Pedro. Saiu do escopo. A variável José deixou de existir. O que aconteceu? Pá. Tirou da variável. Paulo deixou de existir. O que aconteceu? Paulo saiu. Pedro saiu do escopo. O que aconteceu? Saiu Pedro. Como saiu o Pedro, automaticamente o melhor amigo do Pedro também saiu. O que aconteceu? Porque o Pedro não tinha nenhuma, tá? Nenhuma referência circular. O que aconteceu? Saiu o Paulo também. Porque estava na memória do Pedro, né? Como melhor amigo. Pronto. Resumo, eu saí da minha função e eu tenho uma referência circular entre o José e o Paulo. Porque o Pedro deu tudo bem. Vocês viram acontecer aqui? Ou ficaram com dúvida que eu faço de novo? Ficou claro. Tá? Aqui eu tô com uma referência circular entre o José e o Paulo. Tanto que as variáveis deixaram de existir. Pode rodar e você vai ver, só vai dar tchau Pedro. Pô, mas o Pedro tinha vocês viram? O Pedro tinha o Paulo como amigo. Pois é, mas o Pedro só tinha um contador de 1. Quando ele saiu do escopo, ele zerou. E automaticamente, quando ele zerou, ele deletou a referência do Paulo. Mas esses caras, como um aponta para o outro, eles não conseguem zerar. Acabou aqui que eu acabei com uma referência circular. O José apontando para o Paulo e o Paulo apontando para o José. Ficou assim, um apontando para o outro. Aqueles do Homem-Aranha. Tá? E aí? Acabou a função com tchau Pedro só. E agora? Bom, lembra? Toda variável que guarda um objeto, ela cria um ciclo strong, que ela cria um ciclo de retain. Se essa variável fosse o wiki, o que aconteceria? Vamos fazer agora. Olha que legal. Coloquei o wiki lá, né? Então vamos lá. Wiki aqui no tipo melhor amigo. Pedro foi, José foi criado, 1. Paulo foi criado, 1. Pedro foi criado, 1. Melhor amigo do Pedro é o Paulo. Não faz diferença. Vou botar um pontinho dizendo, não faz diferença. Tá? Melhor amigo do Paulo é o José. Vou botar esse pontinho só para dizer que não faz diferença, mas fez uma atribuição. Melhor amigo do José é o Paulo. Tá assim, não fez diferença. Aí saí do escopo. Saí do escopo do Pedro. O que aconteceu? Morreu Pedro. Saí do escopo do Paulo. O que aconteceu? Esse pontinho não faz diferença. Morreu Paulo. Saí do escopo do José. Morreu José. Vamos rodar? Ah lá. Funcionou. O que vocês acharam? Ficou claro? Dúvidas? Tá. Aí vem esse detalhe aqui. Poxa, mas peraí. E se isso aqui fosse uma factory? Criei o view controller, criei o presenter, criei view model, criei tudo que tinha direito. E todas elas usam um wiki aqui, né? E saí do escopo. O que aconteceu? Morreu. Pensa. View controller,
view control. Então, uma delas, em algum momento, em algum lugar, tem que estar guardada em algum ponto que possa ser. Por exemplo, provavelmente aqui, se fosse uma view controller, não vai servir aqui, mas eu daria um return Pedro. Que eu passaria o Pedro, né? Pessoa. Eu passaria o Pedro para outro local. Aí o Pedro não seria jogado fora. Até para vocês verem, eu poderia fazer isso aqui, ó. Px igual a tal. Var. Pode ser let. Px igual a tal. Agora o Pedro não sai mais da memória. Que é o que eu gostaria, né? Num caso específico, vocês vejam. Esses caras são i, que tem referência circular entre eles. Mas eles saem da memória. Porque aqui todo mundo era wiki e esse cara não era. Dúvidas? Claro que no mundo real, o view controller tem uma referência forte para o presenter. O presenter tem uma view, no caso para o interactor, mas vamos lá para o presenter. O presenter tem uma referência forte para view model. Então pelo menos tem uma forte. Mas só para o nosso exemplo aqui, vocês podem ver que o Pedro não saiu mais porque ele foi armazenado nessa variável. Foi um retorno. E o Paulo e o José saíram. Vou tirar aqui para depois a gente fazer. Ficou claro? O detalhe do wiki aqui? Tá. Ficou sim. Agora nós vamos ver uma pegadinha. E essa pegadinha acontece no mundo real, tá? O detalhe maior é que ela acontece no mundo real. Só que de uma maneira diferente. Você tá vendo aqui, ó? Eu tenho uma classe B que poderia, por exemplo, ser um view controller. Aí eu tenho uma classe A. Dentro dessa B eu tenho a variável A, que poderia ser um delegate. Tá? Então, na hora que eu iniciei A, na hora que eu dei um init, né, no objeto A, eu passei o A para cá. Dei um init no B, passei um objeto A e passei para cá. Quando ele dá um deinit, esse aqui está passando o delegate, por exemplo, ou um presenter, alguma coisa via inicialização. Quando eu dou um deinit da B, eu disse, B foi liberado pelo ARC. Tá? E o A, olha o que acontece no A. Eu não tinha mostrado o A, né? O A também tem a variável B. Na hora que ela inicializa, ela cria um B para ela, com o tipo A. Aí ela cria um B, passa ela mesma para o A. Então vamos, o A cria um objeto do tipo B no seu init e guarda aqui. O B, quando é criado, tem que passar um A, né? No caso eu passei o self aqui. E ela foi armazenada aqui. Vocês conseguem ver uma referência circular aqui? A apontando para o B, B apontando para o A, tudo, nada wiki, tudo certinho? Conseguem visualizar isso aqui? Tanto que, olha só. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Eu criei a variável A, né? Dentro da função, criei a variável A, do tipo A. E se o A só tiver uma instância, ele vai dar um aviso aqui, ó. Vou até deixar aqui, ó. Tá. Vou executar. A só tem uma instância. Não. Esse aqui é só true ou false. Tá avisando se A só tinha uma instância ou não. Tá vendo? A só tem uma instância. Verdade? Não, é falso. Não tem uma instância só, tem mais de uma. Mas isso é porque eu coloquei um B no A? Vamos tirar. A continua tendo mais de uma instância. Estão vendo? Conseguem ver aqui? Por que isso? Porque eu tenho a referência circular. B referencia A referencia, né? O B referencia A e o A referencia B. Conseguiram ver aqui? Viram? Sim. Tá. Como é que eu resolveria isso? Quem quer chutar? Onde eu colocaria o tal do wiki? Alguém sabe? Levantem a mão aí, levanta a mão quem quiser falar, mas alguém tem que falar, gente. Colocaria na variável A que fica na classe B? Aqui? Não, na variável A, lá embaixo, dentro da classe B. Dentro da classe B, colocaria na A, por que você colocaria aqui? Esse aqui é o optional. Aí é uma boa pergunta, cara. Por que você resolveu lá e não aqui? Qual é o motivo de você ter colocado lá e não em cima? Cara, eu parti do princípio que a gente está criando a variável A, então eu considero ela ali como ponto de entrada, e o B seria o que estaria causando a classe B, no caso, seria o que está causando a referência cíclica dela.
Na verdade as duas estão causando, mas ó, você... Vamos lá. Vamos supor que normalmente a gente vê isso aqui, concorda? Uhum. Aí o que acontece? Quando eu vejo esse optional, já dá vontade de colocar um wiki aqui, né? Nesse caso, concorda? Só não tem cara de que dá vontade de fazer isso? Uhum. Só por causa já tem Legal. optional, tal. O que aconteceu aqui? Até o Playground já deu a dica. Uma vez, se eu disse que essa variável b ela é wiki, o que aconteceu quando eu dei self b e criei um b? Se ela é wiki, não tem mais nenhum lugar guardando b. E o b é wiki. Na hora que eu aloquei o b, ele aloca e desaloca. Você tá certo, tá, Brian? Eu só queria entender se você tinha entendido esse detalhe. A tua resposta ainda não estava correta por causa desse detalhe maior. Pelo ciclo de vida aqui, o meu b, se eu colocar ele como wiki, eu crio ele aqui e morro lá em seguida. Mas você tá certo, você colocou lá, entendeu? Ou você criou só o a. Mas muitas vezes o jeito dele trabalhar é bem mais complexo que isso. Então o que aconteceu aqui? O b foi criado dentro do a, né? Mas ele foi armazenado numa variável wiki. Não tem mais lugar nenhum guardando referência. Não tem nenhuma referência forte. O que aconteceu? Lascou. Se eu rodar, ó, o B já entra liberado pelo ARC na hora. Pô, mas não era isso que eu queria. Eu só queria que o B deixasse de existir quando o A deixasse de existir. Concordem? Concordam? Né? Então, o wiki realmente, apesar dessa variável aqui estar com essa dica de ser optional, e ela é optional para ela poder ser zerada, o certo era eu colocar isso aqui, ó, o wiki. Se eu coloquei o wiki, eu sou obrigado a fazê-la optional. Nesse ponto, o Brian tá certo. Vamos rodar aqui. Olha o que acontece agora. Assim que eu criei o A, ele disse A só tem uma instância. Mas tanto o A quanto o B estão na memória. Quando o A saiu da memória, né? Saiu da memória aqui no fim da função, ele diz A foi liberado pelo ARC e B foi liberado pelo ARC. Se eu tivesse posto um wiki no B, que tinha a cara de ser a mais certa, justamente porque ele é optional, o que acontece? Eu só vou deixar os dois, mas ó, o B já foi liberado na hora. Ou seja, não tenho mais B para usar. Não era essa a minha intenção. Então, a atenção que tem nesse exemplo aqui é o seguinte. Nem sempre um optional quer dizer que isso aqui é o wiki do ciclo. Essa aqui não tinha optional, não tinha wiki, mas o ponto certo cai naquilo que o Brian falou. Se A é a variável que eu vou usar, então ela é a mais importante, é a classe mais importante. Quem tem que reter de maneira wiki, a B. Né? A B que tem que manter o A de maneira wiki, porque o A já está mantido aqui, ó. Como o Brian falou, e certinho, eu só queria que o pessoal enxergasse esse detalhe. O A foi criado para mim, o A deixou de existir aqui. O B, então o B pode guardar o A de maneira wiki. Eu não posso guardar o B de maneira wiki porque ele não foi passado em lugar nenhum. Aí, senão o B morre antes. Agora olha lá, A só tem uma instância, A foi liberado, B foi liberado. Você estava certo, a só maneira do que eu esperava que os meninos falassem que era outra. Então, nunca confiem num optional. Só por ter optional, por fato de eu poder botar nulo ou não quer dizer que ele seja. Isso aqui, inclusive, não precisa nem ser optional, mas poderia. Se eu não tivesse esse wiki aqui, como é que eu resolveria? Alguém sabe como resolver? Que não é o certo, mas daria resolver aqui? Que tal isso aqui, ó? Tá? Tá aqui, né? Antes de encerrar, eu preciso fazer isso, ó. Depois de fazer esse aqui, aí antes de encerrar, eu preciso fazer A.B igual a new. Aí eu faço um outro check aqui, tá? Só pra garantir. Aí vai dar tchau nos dois, ó. Só vai dar na ordem diferente. Mas na hora que eu dei A, B, new, eu já não ia mais usar o B. Já era fim. Só que, poxa, o que eu tô fazendo aqui é aquele esquema. Eu tenho 2 strong e eu tô acabando fazendo um release, pelo menos. O retain também manual. Mas eu acabei fazendo tipo um release manual.
Pensa, eu botei B_new. Pô, não daria pra eu colocar o wiki aqui e deixá-lo fazer sozinho? Daria. Só que aqui, não esqueça que ele tem que ser opcional. Aí eu não precisaria fazer essa coisa feia aqui, ó. Pá, e vai dar certo. Pessoal, dúvidas? Alguma coisa mais pra falar? Alguma dúvida? O que vocês têm pra colocar aí? Nós encerramos aqui, tá? Nesse primeiro momento. Próxima apresentação que a gente vai fazer vai ser uma coisa bem legal também. Que eu vou lidar com copy on write. Que é o fato de algumas entidades, né? Que são de tipos de valor serem armazenadas na memória como se fosse tipo de referência. Mesmo que a gente trabalhe como se fosse de valor, eles vão funcionar como tipo de referência. A semântica interna lá de armazenamento de referência. Vai ser um negócio bem divertido. Ou não, né? Que vai ser chato também, igual esses aqui. Mas vai ser legal, é outro conhecimento interessante. Alguém tem dúvidas, colocações? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Achei da hora. Esse teste 3 aí me pegou. Me pegou um pouco. Pô, a pergunta que o Brian respondeu, eu falei, cara. O Brian sabia certinho. Ele só me maltratou porque ele acabou me entregando a resultado. Acho que eu me perdi, mas depois que você foi explicando, eu entendi. Entendi certinho como que tava rolando ali naquele ponto. O detalhe tava no ciclo de vida. Podia não ser pela variável, tava bem óbvio por causa da variável. Então vocês podiam ter se achado. Não tinha nada retendo o B. Então o B tinha que ser retido. De alguma maneira. Ela tinha que ter uma conexão strong. E o ciclo de vida ia se basear no A. Nisso o Brian falou certinho. O detalhe era que eu queria que vocês tivessem pensado a nível de objeto ali. Pô, tinha uma ideia que poderia ser no B, pelo fato dele estar sendo chamado, né? Ali, você ter criado o A e depois criado o B referenciando o A. Mas só que aquele ponto de colocar o wiki na variável na classe A, na referência do B, e ele automaticamente ser retirado, aquilo lá não tinha... Não tinha se tentado, né? Justamente porque o B é optional aqui, aí dá uma cara de botar o wiki aqui. Mas como o Brian disse aqui, tá? O A tinha um ciclo de vida aqui. Ela estava aqui. Então eu não preciso. O A pode ser o wiki, justamente porque ele já tem alguém mantendo ele. Um dos dois tem que ser o wiki. Só precisa descobrir qual. O B, se o B fosse o wiki, aconteceu aquilo que você viu. Ele alocou e desalocou na mesma hora, porque ó, o B é criado aqui e armazenado na hora. Tanto que se eu colocar um wiki aqui, é o próprio. Ó, o Playground já diz, ó, deu problema. Essa instância será imediatamente desalocada, porque a propriedade B é o wiki. E já dá até a dica. Meu irmão, você errou. E feio. E feio. Tá? Muitas vezes não é tão sutil assim, não é tão óbvio assim, é mais sutil. Só que, de qualquer maneira, a gente tem que ficar atento. Quem é que a gente quer que tenha o ciclo de vida mais longo, né? Quem é que vai guardar o ciclo de vida e quem é que eu não vou guardar o ciclo de vida. Justamente e pelo... Agora com o ARC, nosso trabalho maior não é ficar colocando na mão, mas saber quem vive mais, né? Pra ver quem vive mais quando eu tenho referências circulares. Tá? Beleza? Ficou claro aqui? Beleza, ficou sim. Dúvidas? Sem dúvidas. Muito bom, Marcão. Hã? Obrigado. Foi muito bom, obrigado. Ficou super clara a explicação. Muito bom, Tá, Marcelo. é um assunto chato, é um assunto complicado, tem várias nuances aqui, mas acho que deu pra clarear algumas coisinhas, alguns detalhes, né? Essa pegadinha aqui é código do dia a dia. Às vezes a gente dá aquela bobeada, não coloca o wiki, eu coloco o wiki no lugar errado. Se a gente colocar o wiki no lugar errado, o objeto vai ser desalocado antes, aí começa a dar problema. Eu acho que também ajudou no fator esclarecer de não fazer coisas no automático, né? Que acaba que a gente vai colocando coisas, porque a gente já viu em algum outro lugar do código, assim, e aí a gente acaba fazendo, mas a gente nem sabe por que tá fazendo, né? E aí ficou mais claro essa contagem de pontos, ver realmente qual ciclo tem que durar mais, e como a gente pode também fugir de referências circulares, né? Então, acho que isso é bem legal. E agora não só fazer por fazer, mas também saber o porquê das coisas. Poxa, legal, Carol.
Fico feliz, gente. E acho que é isso, né? Vamos encerrar aqui. Eu acho que valeu. Obrigado. Obrigado a todos vocês aí pela participação, tá? Até mais, então. Tchau, tchau. Até, obrigada. viu? Nada, nada. Valeu, pessoal. Valeu. Bom dia. Tchau, tchau.